Bem-vindo ao Agrocast, seu canal de conteúdo em gestão do agronegócio, com o Antônio Schacker. Olá, meus amigos da pecuária ou do agronegócio brasileiro ou sul-americano. Um abraço para os amigos do Paraguai. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre como a gente precisa de referência, como a gente precisa de número. E é algo não só para a fazenda, mas é algo para a nossa vida. Se a gente for observar assim e começar lá do nascimento, quando uma criança nasce, certamente a mãe da maternidade vai perguntar: olha, com quantos quilos, pergunta quantos quilos nasceu, ou até pergunta foi parto natural ou foi cesariana, né? E essa criança começa a crescer, em determinado momento ela anda de bicicleta, e aí vem outra pergunta: com quantos anos tirou a rodinha? Perceberam que tem mais um número? Essa criança continua crescendo e vai para a escola e faz uma prova, e quando ela vai ter o resultado da prova, ela não olha só o resultado da prova dela, ela olha o resultado da prova dela e dos demais alunos. Por quê? Porque ela precisa de referência. Essa pessoa vai crescendo, em determinado momento ela compra alguma coisa, e sabe quando a gente vai comprar um produto qualquer e você entra numa loja que diz que está em promoção e você compra esse produto. Voltando para casa, você passa na frente de outra loja que também informou que estava em promoção, e você muitas vezes entra na loja só para conferir se o preço que está sendo vendido foi mais baixo do que aquilo que você pagou é mais alto. E sempre torce para que o preço do produto que você já comprou na loja adicional aí seja superior àquele que você já pagou. Então você percebe como a gente precisa sistematicamente de referência. E aí depois de tudo isso, quando chega ao final da vida e alguém morre, normalmente a gente faz duas perguntas: morreu de quê? E quantos anos tinha? E por que a gente faz essas duas perguntas? Porque a gente, mais uma vez, precisa de referência. E é sobre isso que eu vou tratar com vocês, numa sequência de informações sobre o agronegócio, sobre a pecuária, sobre um processo de referência. Então eu vou explicar o que é benchmark, como funciona o benchmark e os principais índices. E hoje, além de tratar tudo isso, eu vou abordar elementos ligados à mortalidade, às referências de mortalidade de bovinos, ok? Acompanhem a aula, fiquem conosco e um forte abraço. Seguindo então, meus amigos, já que a gente já está tratando aqui de referência, de benchmark, eu quero aqui apresentar para vocês as referências obtidas pelo Instituto Terra de Métricas Agropecuárias na safra 15/16. A gente entende a atividade pecuária de julho a junho, então todo o processo de estudo tem uma ligação de julho a junho. Então o que eu vou apresentar de referência, de número, de processos estudados aí, leva em consideração esse período de julho a junho. Mas antes de falar nisso, quero contar um pouco como foi feito esse estudo. Então, esse estudo que a gente buscou informações sobre as referências da pecuária sul-americana tem ligação com 185 fazendas estudadas. Essas propriedades foram distribuídas aí em diferentes estados e regiões do Brasil. Essencialmente, a gente está falando sempre do sul ao norte, mas grande parte delas a gente estudou no centro-oeste brasileiro, passando aí pelo Paraguai. E foram mais do que 750 mil cabeças estudadas. Então, esse estudo de referência que eu quero compartilhar com vocês agora tem ligação com 185 fazendas e 755 mil animais. E aí, nessas fazendas trabalharam 2.195 colaboradores. Lembrando que esse estudo, quando a gente fez o levantamento, a gente obteve aí que aproximadamente 400 pessoas trabalharam para produzir todos esses números. Então foram 400 pessoas. Quando a gente fala em capataz, tratorista, salgador de coxo, gerente, controladores, consultores, programadores, equipe de suporte, equipe estatística, foram aí 400 pessoas que trabalharam nesse estudo dessas referências. Então a gente está muito contente com essa base de dados que deixou muita segurança em compartilhar as referências. E quando a gente fala em referência, é importante deixar muito claro a diferença entre benchmarking e benchmark. O benchmarking é um processo onde existe a definição, o levantamento e o estudo das referências. E já o benchmark, ao contrário de benchmarking, o benchmark é o número, a referência. Então a gente tem aqui um processo de benchmarking que leva ao benchmark, que é a referência.
Nesse bate-papo nosso aqui, eu quero apresentar, destacar e debater com vocês os benchmarks da pecuária brasileira, ou da pecuária estudada nessas fazendas. Agora, quando a gente fala nesse processo de benchmarking, é fundamental que a gente deixe claro que existem diferentes meios que são produzidos o benchmark. Então, eu quero dar um exemplo aqui. Então, existe um processo de estudo, de referência, que é chamado benchmarking de processo. Então, por exemplo, eu quero saber qual é o benchmark, o melhor processo para a cura de umbigo. Então você tem um benchmarking de processo. O melhor benchmark para embarque, o melhor benchmark para vacina. Então você tem um benchmarking de processo. Existe também o benchmark de produto, onde eu comparo os atributos de produtos semelhantes para se definir qual é o produto benchmark. E o que nós estamos trabalhando aqui hoje é o benchmark de resultado. Então eu vou compartilhar com vocês os principais números nessa sequência de áudios, de vídeos aí que vão tratar da referência pecuária, que é o benchmark de resultado. Qual é o resultado? Então a gente tem benchmark de processo, benchmark de produto, benchmark de resultado, benchmarks colaborativos e benchmarks corporativos, que são a comparação entre empresas ou a comparação entre setores aí da mesma empresa. Mas é importante aqui que a gente quer tratar e quer aprofundar realmente o benchmark de resultado, que é trazer esses números. Então vamos entender quais são esses números. E aí quando a gente vai aprofundar as áreas que a gente quer compartilhar, as áreas que a gente estuda com bastante frequência, a gente normalmente define 3 áreas aí. Área finanças, então a gente tratando dos benchmarks financeiros. Área pecuária, todo o processo operacional da atividade produtivo e reprodutivo, e benchmark de equipe, que é dimensionamento, salário, relações de equipe dentro da própria fazenda. Então a gente tem essas 3 grandes áreas de conhecimento que a gente gosta de trabalhar bastante. E dentro deste processo de análise finanças, pecuária e equipe, a gente tem um olhar muito claro, que é um olhar para 3 números e olhar para a oportunidade. Mas como assim essa coisa de 3 números e oportunidade? Quando a gente olha para um resultado de um grupo de fazendas, a gente olha da seguinte forma: qual foi a média que essas fazendas obtiveram ou geraram daquele número? Quais foram os resultados das fazendas que mais ganharam dinheiro? E quais foram os melhores índices relacionados àquele processo? Então eu vou dar um exemplo muito claro aqui. Vamos supor um elemento que eu vou tratar agora em seguida, que é a mortalidade. Qual foi a mortalidade média das fazendas? Qual foi a mortalidade das fazendas que mais ganharam dinheiro? E quais foram as menores mortalidades, ou seja, as 30% menores mortalidade? Ok? E além de tudo isso, a estatística nos ajuda nesse caso, e a gente gera também qual é a oportunidade ou benchmark. Os números se comportam, os números levam alguns resultados, e a oportunidade, que é o benchmark, é a referência. Então, eu vou falar aqui com vocês, vou apresentar aqui para vocês sempre 4 números. A média, quem ganhou mais dinheiro, quem teve o melhor índice e aonde se pode chegar, que é a oportunidade. Então, a gente sempre trabalha dessa forma. E aí, entrando já direto ao número, mortalidade mede a relação entre o número de animais mortos e o número de animais presentes dentro da propriedade. É fundamental que numa análise de mortalidade a gente avalie da seguinte forma: o que morreu pelo que eu tinha referente àquela categoria animal. Até porque bezerros, que são animais do nascimento ao desmame, existem referências e benchmarks de mortalidade diferentes de animais jovens. E quem são os animais jovens? Do desmame até completar 2 anos, que tem um outro comportamento de morte, especialmente quando relacionado aos animais adultos, que são a partir de 2 anos. Então é importante que quando eu analiso a mortalidade de uma atividade pecuária de corte, eu avalie separadamente mortalidade de bezerros, mortalidade de animais jovens e mortalidade de animais adultos ou para animais adultos. Entendendo esse processo, eu preciso olhar mortalidade de bezerro, jovem e adulto separadamente, estabelecer metas, planos de ação para o combate da mortalidade para cada categoria. E aqui, pessoal, existe um pulo do gato. O que é esse pulo do gato que eu quero levar a vocês? É fundamental que a gente leia a mortalidade não apenas pelo número que ela se refere. Porque a gente aprendeu ao longo desses anos trabalhando com métrica pecuária que uma fazenda que tem alta mortalidade, além do problema de mortalidade, ela tem uma sequência de outros problemas. Então a gente chama que mortalidade é um índice de elevada correlação. Então eu tenho um índice de elevada correlação, que é mortalidade. Muitas vezes quando a mortalidade é baixa, isso pode ser um ponto muito positivo, que pode ter uma correlação com uma estabilidade nutricional sanitária muito bacana, porém,
temos que ficar atento. Por quê? Porque é muito comum chegar numa propriedade e de repente o camarada fala assim, ah, não, aqui não morre, aqui morre muito pouquinho, a última vez que morreu foi em janeiro do ano retrasado. E aí você vai ver o processo de controle e às vezes o processo não é bem feito. Eu só tenho convicção plena sobre a mortalidade quando eu tenho auditoria periódica do rebanho. Porque nem sempre eu vejo os animais mortos. Especialmente quando eu falo em bezerro, para dar um exemplo, eu só vou fechar a mortalidade quando terminou o desmame e aí aqueles animais que estavam documentados não apareceram ao desmame. Então é importante a gente ter essa visão muito clara. E aí cabe aí uma deixa da gente poder ter um áudio aí, um vídeo, só falando sobre auditoria periódica de rebanho, especialmente fora da vacina, que é um outro caso aqui. Então, entrando para as referências sobre mortalidade, que é a relação entre a morte e os animais da categoria, a gente vai analisar lá o primeiro grande componente, mortalidade de bezerro. Lembrando que mortalidade de bezerro é que morreu entre o nascimento e o desmame. Fechando dessa forma. Então, quando a gente analisa essas 185 fazendas estudadas, o que a gente encontrou? Que a mortalidade de bezerros do nascimento ao desmame foi de 4,2% nesse período. Muito perto às referências que muitos dizem em brasileira, que sempre é um desafio a gente obter, mas a gente tem algumas informações que é perto de 5. Então, analisando a nossa plataforma de número, que é sobre o que eu estou tratando aqui única e exclusivamente, a gente tem mortalidade de bezerro aí de 4,2. Quando a gente analisa a mortalidade de bezerro das fazendas que mais ganharam dinheiro, nós encontramos aí 2,6% do nascimento ao desmame, e quando a gente analisa a mortalidade das fazendas que tiveram as 30% fazendas que tiveram a menor mortalidade de bezerro, encontramos 2%. E o que mais me chama a atenção aqui, quando a gente analisou estatisticamente os números, a combinação e o potencial, né, a gente chegou à conclusão que é possível, tecnicamente, a gente chegar aí a 1,13% para a mortalidade de bezerro. Então, é importante nesse momento que a gente tenha a leitura que a média das fazendas estudadas perdeu 4,2%, quem teve melhor performance financeira perdeu 2,6%, as melhores do índice perdeu 2% para a mortalidade de bezerro, e é um índice que tem um potencial técnico. Espero um dia estar aqui falando, olha, as fazendas aqui conseguiram chegar perto de 1% para a morte de bezerro. E é interessante que nesse estudo, nessa plataforma, naturalmente pintaram fazendas aí com mortalidade de bezerro abaixo de 1,5%. E vem aquela máxima, se alguém consegue, eu tenho que conseguir. O processo que a gente está discutindo aqui é um benchmark de resultado que a gente vai abordar aqui. Então, para bezerro, meu amigo, o que é o bom? Meu amigo, o bom é abaixo de 2,6%. O que é o possível? 1,13%. Quem consegue os melhores? 2%. Né? Então, vamos ficar longe aí de 4% ou 3%. Vamos pensar em mortalidade abaixo aí de 2,6%. Seguindo essa mesma linha, a gente vai para quê? Para a mortalidade de animais jovens. Recapitulando, mortalidade de animais jovens é a mortalidade avaliada num ano, ou seja, 12 meses, para os animais a partir do desmame até fazer 2 anos. O que a gente encontrou? A mediana 1,3% de mortalidade ao ano. Quem ganhou mais dinheiro? 1%. E as menores mortalidades, 0,6%. Olha aqui comigo, meus amigos, pensem comigo aqui esse ponto onde a gente tem, enquanto a média perde 1,3%, os melhores perdem 0,6%. Isso é eficiência. Isso é eficiência do processo. Isso é se preocupar com esse índice. E aí, olhando por potencial técnico, levando em consideração nutrição, genética, sanidade, a gente acredita que a mortalidade de animais jovens pode navegar em 0,15 ao ano. Pode morrer muito, muito, muito pouco, pensando numa referência em potencial tecnológico para a mortalidade de animais jovens. Isso tem que vir à tona. E aí, para seguir nossa linha, a gente vai falar agora em mortalidade de animais adultos. Pensando em mortalidade de animais adultos, nós estamos falando o seguinte, que a média dessas fazendas estudadas foi 1,4% ao ano. Quem ganhou mais dinheiro, 1,1% ao ano. As menores, 0,7%. Então, a gente pensa nesse comportamento. Então, eu estou avaliando, poxa, se eu penso em mortalidade de animal adulto, eu tenho que pensar para baixo de 1,1% e tenho como potencial 0,4% aí dentro dessa estrutura de número estudada este ano dentro do nosso panorama de benchmark. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês aqui que mortalidade de animal adulto a gente tem todas as condições de trabalhar abaixo de 1%, ok? E aí quando a gente vai para a mortalidade global, que envolve todas as categorias, levando o que morreu por tudo que eu tinha, a gente encontra o quê? A mediana 1,6%, a gente encontra quem ganhou mais dinheiro 1,4%,
e 0,8 a mortalidade idosos melhores. Então, mais uma vez, a gente se concentra aqui em buscar números de referências abaixo aí de 1,4 para a mortalidade global. E aí, pensando em potencial, que espero um dia estar falando que esse número foi algo conquistado pela maior parte das fazendas no Brasil, nós estamos falando em 0,4%. Então, com isso, a gente tem um panorama de morte onde a gente avalia bezerro abaixo de 2,6, animal jovem abaixo de 1, animal adulto abaixo de 1 também, tendendo para 0,8, e mortalidade global, quando bezerro, animal jovem e animal adulto, abaixo de 1,4. Lembro que esse documento, esse material que eu acabei de compartilhar com vocês, quem quiser ter acesso a esses parâmetros escritos, é só acessar o site agrocast.net e fazer o download aí desse material que a gente tratou aqui de mortalidade. Ok? Nos vemos nos próximos índices. Um forte abraço.